A norma ISO 27001, todo mundo que trabalha com segurança da informação conhece, né? É o nosso guia. Mas vamos ser sinceros, existe um desafio enorme que é como a gente pega toda essa teoria e transforma em proteção de verdade no dia a dia da empresa. A grande questão é essa. A norma nos dá 93 controles, um manual super completo. Mas como é que isso vira uma ação de verdade que protege a organização? Sabe, como é que a gente tira tudo isso do papel e coloca para rodar na prática? Para a gente entender essa transição, primeiro a gente precisa olhar bem para essa distância que existe entre só conhecer a teoria e conseguir de fato implementar a norma de um jeito que funcione. Porque a verdade é a seguinte: só saber de cor os controles não adianta muito. É como ter um mapa, mas não ter a menor ideia de como dirigir. O conhecimento teórico precisa virar ação concreta. Precisa se transformar numa cultura de segurança que de fato blinde a empresa contra as ameaças do mundo real. E a solução para construir essa ponte, o que realmente conecta uma coisa na outra, é o que a gente chama de procedimento operacional prático, ou simplesmente POP. É ele que transforma as diretrizes da norma em proteção de verdade, contínua. Então vamos lá, vamos definir direitinho o que é um procedimento operacional prático, principalmente nesse contexto de segurança da informação e da ISO 27001. O ponto mais importante aqui é que um POP é um dia detalhado. Ele diz o que fazer, quem tem que fazer, como tem que fazer e quando. Basicamente, ele padroniza as boas práticas e garante que todo mundo na empresa saiba exatamente qual é o seu papel para proteger os ativos de informação. E olha só, para um POP funcionar, ele não pode ser só mais um documento esquecido na gaveta. Ele precisa ser claro, padronizado e tem que ser auditável. Mas o mais importante mesmo é que ele seja um documento vivo, ou seja, que ele seja revisado o tempo todo, para se adaptar a novas tecnologias e, claro, a novas ameaças que surgem a todo momento. Bom, agora a gente vai para a parte mais mão na massa dessa nossa análise. Como é que se estrutura um bom procedimento operacional prático? Vamos dar uma olhada na anatomia de um documento desses. Tudo sempre começa com um cabeçalho bem organizado, padronizado. O interessante aqui é a organização. Repara que a versão, a classificação de segurança e o código do documento já dão uma identidade clara para ele. Isso facilita demais o controle das versões e o acesso de quem precisa. E logo em seguida, vem outras partes que são fundamentais, como o quadro que define as responsabilidades e a tabela de versionamento. Cada uma dessas seções tem um propósito muito claro para garantir que o procedimento seja completo e, mais importante, funcional. Vamos detalhar um pouco mais esses pontos críticos. O objetivo, ele responde o porquê. A aplicação define onde e quando. O procedimento é o como, o passo a passo. As responsabilidades definem quem faz o quê. E o versionamento garante que o documento esteja sempre atualizado. Juntos, todos esses elementos criam um guia que é praticamente a prova de falhas. Ok, agora que a gente já sabe como construir um POP, vamos pensar numa estratégia para fazer isso de um jeito mais inteligente. Afinal, lidar com tantos controles pode parecer uma tarefa gigantesca. 93. Esse é o número de controles da norma ISO 27001. Quando a gente olha para esse número assim de cara, pode ser um pouco intimidador, na verdade. Mas aí é que vem a boa notícia. Não é preciso criar um procedimento separado para cada um desses 93 controles. Existe um jeito muito mais estratégico e inteligente de fazer isso. A grande sacada é agrupar os controles por afinidade. Aqueles que têm um propósito parecido, uma lógica em comum, podem ser cobertos por um único procedimento mais amplo. Isso não só simplifica o gerenciamento, como também evita a redundância e cria uma implementação muito mais coesa, muito mais integrada. Para fechar, é fundamental a gente lembrar que segurança da informação é muito mais do que só documentos e processos. Na essência, segurança da informação é sobre pessoas e colaboração. Essa frase que veio da nossa fonte de pesquisa resume tudo perfeitamente. A implementação da ISO não é um destino onde se chega e pronto, acabou. É uma jornada contínua. É um processo que nunca termina, de melhoria e de adaptação. E o mais importante, essa jornada não pode ser um trabalho solitário de uma área só. Ela exige o envolvimento de gente de diferentes setores da organização. É essa diversidade de olhares que enriquece o processo todo, garante que todos os ângulos sejam pensados e constrói uma cultura de segurança que é forte de verdade. E para finalizar, fica aqui uma reflexão. Ter o conhecimento dos controles é como ter um mapa na mão, mas ter procedimentos operacionais que são práticos e vivos no dia a dia, isso é construir as pontes que levam a um lugar seguro. Então a pergunta final é: a organização está só lendo mapas ou ela já começou a construir as pontes?